Irmãos, nós estamos estudando graças a Deus, esse relógio está um pouquinho adiantado, né? Nós estamos estudando a 20ª paraxá, que é a paraxá Tetzaver. Está ali, ó, no slide, você pode acompanhar comigo. Tetzaver quer dizer ordene. Ordene aos filhos de Israel. Nós vamos ler um pouco aqui à frente. Quando você pega a Torá, eu já ensinei isso aqui à congregação, quando você encontra na Torá que ela muda de padrão, sempre ela tem o desejo de trazer algum ensino diferente, Fabrício. Quando você pega os inícios das parashot, geralmente está assim: Vedaber Adonai el Moshe lemor, e diz o Senhor a Moisés para que fale aos filhos de Israel, dizendo. Ou seja, na maioria das porções, o Eterno começa com essa palavra, Vaiomer, Vedaber, e ele começa a descrever. Aqui, a Torá ela muda de padrão. Ao invés de usar esses termos que estão comuns nos ensinos da Parashot, ela ensina com o verbo tetzaver, ordene. Ordenar significa que o ensino que vai ser dado agora pela Torá, ele é macro, ele é essencial pela relação espiritual entre a nação de Israel e com Deus. Ou seja, é essencial este ensino que a Paraxá está dando entre a nação de Israel com o Hashem. Então ela muda esse termo para dar esse sentido, para que a gente, atente, observe. Alguma coisa está sendo mudada que é importante que você observe. O que é Paraxá? Para que os irmãos entendam. Durante um ano, nós estudamos os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco, durante ciclos. Então nós dividimos isso em porções, onde cada Shabat nós estudamos uma porção diferente. Para que durante um ciclo de um ano, nós viemos estudar a Torá, viemos estudar os profetas e viemos estudar também a Brida Hadashah. Nós, judeus anuncios, irmãos que creem em Yeshua, nós estudamos toda a Bíblia durante um ciclo de um ano, né? Então aqui nós estamos na 20ª paraxá, iniciamos em Gênesis, que foi a primeira, e já estamos em Êxodo, capítulo 20, Shemot, que quer dizer o livro Êxodo em hebraico, capítulo 20, verso 30, até o capítulo 30, verso 10. Eu gostaria que você abrisse a sua Bíblia em Êxodo capítulo 27, me dá minha Bíblia aí, pastor José, fazendo um favor. Êxodo capítulo 27, do verso 20. Irmãos, gravem o título do nosso estudo: Como preservar a minha família. Como preservar a minha família. E aqui eu quero deixar bem claro que eu não quero estar falando sobre a situação de A ou B. Eu quero dar, na visão da palavra, dentro de uma visão bíblica, como você pode preservar a tua família. Eu sei que se nós formos estudar sobre separação, sobre divórcio, dentro do contexto cristão, ou dentro de um contexto judaico, você vai encontrar diversas opiniões. É lógico que tanto nessas duas religiões existe um entendimento macro, um entendimento que é mais padrão, mas existem divergências. Eu quero ensinar aqui para vocês dentro de um contexto bíblico, para que você entenda como você pode preservar a sua família, sem aqui apontar dedo a ninguém. Eu não estou aqui falando do seu caso, da sua situação, mas eu quero te mostrar, dentro dos olhos da palavra de Deus, como você pode preservar a tua família, que eu acho que é fundamental. Então a primeira coisa que está aqui dentro da nossa paraxá, e eu quero começar com esse contexto, com esse verso, que o verso 20 de Êxodo diz assim, ó, deixa eu ir lá. Deixa eu ver se está só funcionando aqui o meu slide. A Flavinha falou que isso aqui estava funcionando. Já mudou? É porque ele tem um delay pelo jeito, né? Isso, tá bom. Aqui em Êxodo capítulo 27, verso 20, diz assim, ó: ordenarás, tetzaver, aos filhos de Israel, Benê Israel, que traga azeite puro de oliveira, batido para o candeeiro, para manter a lâmpada acesa continuamente, na tenda da congregação, fora do véu. Eu já peguei traduções que ela tenta traduzir esse contexto aqui, ó, para o candeeiro,
aqui no hebraico eu vou te mostrar que o sentido não é o utensílio, mas é aquilo que é gerado por esse azeite puro aqui. Eu já vi tradução de fogo, eu já vi tradução de lâmpada, eu já vi tradução de vela, já vi um monte de tradução que você pode descrever dentro desse contexto. Mas eu quero te ensinar e mostrar um pouquinho de hebraico, para que você entenda o que verdadeiramente a Torá está querendo te ensinar nesse verso. Porque a importância dessa luz que aqui ela é gerado, ela era de tal forma que elas tinham que ser mantidas o quê? De forma contínua. Pelo sacerdote. O sacerdote, ele trabalhava de maneira que essa lâmpada, que esse fogo, que essa luz que era gerada, pudesse se manter contínua. Diante da tenda da reunião. Ohel Moed, tenda do encontro, é o significado literário desse hebraico. Ohel, tenda, e Moed, encontro. A tenda do encontro, ela tinha que estar sempre acesa. Há algum significado essa luz tinha para mim e para você. Aqui em hebraico, ó, deixa eu só passar aqui para que você entenda. Passou um pouquinho. Ah, não, aqui eu estou conseguindo ver. Ó. Irmãos, eu estou aprendendo a me adaptar com esse negócio aqui, tá? Aí, já baguncei tudo. É você que mudou? Deixa eu ver como que eu faço para pegar o laser aqui. Ah, achei. Aqui, ó, eu não sei se os irmãos da internet conseguem acompanhar, mas depois a gente vai tentar editar e colocar isso aqui para que vocês tenham uma visão. Eu vou ler esse mesmo texto que acabamos de ler em hebraico, para que você possa entender o verdadeiro sentido que a Torá aqui quer ensinar para mim e para você. Ó. Aqui está escrito, ó, Veatar tetzaveh et bnei Israel. Veatar é você, Moisés, e tu, Moisés, ordene, tetzaveh é ordenar, e tu, Moisés, ordene. Não tem Moisés aqui, né? Eu só estou para explicar. Veatar tetzaveh, ordene, e tu, ordene, et bnei Israel, aos filhos de Israel, veikhu é pegue, eleha, eleha, para ti, pare aqui, ó. O que a Torá está querendo nos ensinar, ó? E tu, Moisés, ordene aos filhos de Israel que peguem para ti. Shemen, quer dizer óleo. Zait, zahá, é óleo de azeite puro. Katit, batido. Então, e tu, Moisés, ordene aos filhos de Israel que peguem para ti óleo de azeite puro, batido. Grave essa palavra aqui em amarelo, ó. Lamaor, para iluminar. Então os filhos de Israel tinham que pegar do óleo de azeite puro batido para iluminar. Lahalot ner tamid. Aqui lahalot quer dizer para subir essa vela ou essa lâmpada continuamente. Esse é o significado. Então, ó, e tu ordena aos filhos de Israel que peguem para ti óleo de oliva puro batido para iluminar, para fazer subir a vela continuamente. Primeira pergunta que eu faço a vocês, eu quero que a gente tire duas perguntas desse verso. Primeira pergunta: qual que era a quantidade que era necessária para manter aquela luz, aquela lâmpada, aquela iluminação acesa dentro do Mishkan? Qual que era a quantidade, Sandrinho? Não era grande, era litros. Era litros. Havia dentro da nação de Israel mais de 2 milhões de pessoas. E aqui a Torá diz que Moisés tinha que ordenar aos filhos de Israel que cada um pegue para ti. Era uma contribuição individual. Ou seja, por que uma contribuição... Presta atenção em mim aqui, por favor. Por que uma contribuição individual era necessária, de tantas pessoas, mais de 2 milhões de pessoas, era necessária para contribuir para um combustível ou para algum líquido que era combustível, de maneira que ele mantivesse aceso continuamente? É o primeiro ensino que a Torá quer dar. Cada um tinha que contribuir para que essa luz aqui mantivesse acesa. Primeira pergunta e a primeira resposta. Cada um tinha que contribuir. É o que a Torá está querendo mostrar. A segunda pergunta: por que a Torá usa o termo fogo? Não usa o termo fogo, que é o processo natural quando um líquido combustível está
entrando oxidação, que fala quando... Não, mas ele entra em oxidação para que ele possa gerar combustão. Por que a Torá aqui não chama de fogo? Porque é a coisa mais natural a acontecer. Quando um líquido inflamado está entrando em combustão, ele gera o quê? O fogo. A Torá não cita a palavra fogo, porque a palavra fogo em hebraico é esh. Esh. Veja que aqui ela não cita que esse azeite puro batido gera fogo, mas ela cita que esse líquido, que cada um tinha que doar para si, ele gerava luz, lamaor. A palavra maor vem da palavra or, que significa luz. Olha o que a Torá está querendo te ensinar. Primeiro, cada um deveria contribuir. Segundo, o que era gerado através da combustão desse líquido não era fogo, esh, e sim or, maor, que deriva da palavra or, que quer dizer luz. Por isso que se você for ler esse texto aqui, literalmente diz assim: e tu ordenarás ao filho de Israel que traga um azeite puro de oliva batido para iluminar, para que ele suba de forma contínua. Olha como já muda o contexto. Agora eu quero que você se apegue nisso aqui, ó. Por que a Torá não usa esh, fogo, e ela usa a palavra lamaor? Aqui o L aqui é só uma preposição, né? Maor, que vem da palavra or, luz. Que luz é essa? O que essa luz está querendo dizer? Que para que você estivesse na tenda do encontro, para que você estivesse à frente dela, era necessário que essa luz permanecesse sobre cada um dos filhos de Israel. Cada um tinha que contribuir para que essa luz continuasse, para que ela possa subir continuamente. Vamos entender isso um pouco melhor? Vai comigo lá em Gênesis capítulo 1. Gênesis capítulo 1. Olha aqui que você vai ver o verbo que derivou a palavra maor. Olha que interessante. Gênesis capítulo 1, verso 1 diz assim, ó: no princípio, Bereshit, criou Deus os céus e a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, e o espírito de Elohim pairava sobre a face das águas. E disse Elohim: haja luz, e rieor, haja luz, e houve luz. Viu Deus que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Que luz é essa? Será que é aquela luz que nós estamos vendo na fresta da janela, da porta, vindo e iluminando a gente? Será que é essa luz que nós estamos observando? Porque quando você enxerga o Eterno fazendo a criação da luz do sol, que é o que faz de fato a separação entre o dia e a noite, você vai enxergar que a Torá fala dessa criação só no verso o quê? 14. Olha ali no verso 14, ó. E disse Deus: haja luminares no firmamento do céu, para fazer separação entre dia e noite. Aquela luz lá, que foi criada em Gênesis capítulo 1, verso 3, era uma luz que fazia separação entre a luz e as trevas. Essa luz criada aqui em Gênesis 1, verso 14, sim, faz a separação entre noite e entre dia. Então a luz que você está enxergando, que você visualiza, não é a luz que foi criada aqui na Torá no capítulo 1, verso 3 e 4. Olha aqui o contexto aqui em hebraico, ó. Está aqui também, ó. Vai amor Elohim, e disse Elohim, e erri o, haja luz. Vai erri o, e houve luz. Perceba que lá em Êxodo capítulo 27, ó, esse termo maor, ele origina do verbo aqui, or, do termo aqui, né? Do termo aqui, or, está em branco aqui, tá vendo? Gera luz. A luz que está sendo citada lá no candelabro, lá nesse texto aqui da Torá, é a mesma luz criada aqui por Hashem. Olha que interessante o verso 4, ó, leia aqui comigo. Vaiar é viu, vaiar Elohim et haô. E viu Elohim a luz, que tove. E viu Elohim a luz,
que era ela boa. Vaavidel separou, a palavra avidel é separar, vai avidel, Elohim, e separou Elohim, Beim, Raô, e separou Elohim entre a luz, o Veim, Raroshê, entre as trevas, entre a escuridão. Então Deus cria essa luz, Ele vê que ela é boa, e Ele pega essa luz, Ele separa, e Ele faz separação entre a luz e as trevas. Sabe o que os rabinos, eles tentaram estudar para entender isso? Qual o significado dessa luz? Porque era diferente do verso 14, senão Deus estava cometendo aqui uma redundância. Ele cria uma luz e logo depois a Torá fala de outra criação. Que luz é essa que foi criada? Que luz é essa que expressa que quando ela foi criada, o mundo saiu daquele tovu varrovu, que ele estava de forma inabitável, que ele estava confuso, e após essa luz, ele passou a ter ordem, ele passou a ter existência. Que luz é essa? Olha o que os rabinos ensinam. Ai. Olha que interessante, olha ali, ó. Isso aqui é um comentário do Rumash, que é feito do rabino Rashi. Rashi é um dos grandes rabinos, comentarista do Talmud, da Mishnah, comentarista da Torá. Ele diz assim, ó: Elohim viu que não era adequado para os ímpios utilizarem dessa luz. Presta atenção, não é uma luz qualquer. Elohim viu que não era adequado para os ímpios utilizarem dessa luz, e Ele separou para o justo no futuro, no mundo vindouro. De acordo com seu significado simples, pode-se entender da seguinte forma: Ele viu que a luz era boa e que não era adequado que ela, a luz e as trevas, estivessem misturadas. Essa luz aqui, ela está totalmente conectada a um contexto espiritual, não um contexto físico. Perceba que essa luz separa entre a luz e as trevas, e aqui Rashi cita que ela não está apta para os ímpios, mas sim para aqueles que buscam servir Hashem. Olha um contexto um pouquinho mais na frente, para que você entenda isso melhor. Vai comigo em João capítulo 38, verso 15. Olha lá, João 38, verso 15. Jó 38, verso 15. Jó. Diz assim, ó: aos ímpios se nega a sua luz. O mesmo sentido do comentário de Rashi. Aos ímpios se nega a sua luz, e o seu braço altivo é quebrantado. Salmo capítulo 27, verso 1 diz assim, ó: o Eterno é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei? O Senhor é a minha força, a força da minha vida, de quem me recearei? O Eterno é a minha luz. Mas já não tem a luz do sol? Aqui Jó disse, aqui já não é nem Jó citando, já é o Eterno respondendo a Jó, que aos ímpios se nega a sua luz, e o seu braço ativo é quebrantado. E o Eterno é minha luz. Agora abra sua Bíblia em Isaías capítulo 60. Isaías 60. Olha a partir do verso, eu não vou ler o texto todo, mas é uma profecia maravilhosa sobre Jerusalém que Isaías faz. Sobre a glória de Jerusalém, que Simeão profetiza lá quando ele encontra Yeshua, que ele fala assim: Senhor, agora despede em paz o teu servo. Lucas capítulo 2, pois já viste a tua salvação, a salvação que o Senhor enviaste para a luz para o gentio e para a glória do teu povo Israel. Ele está falando dessa glória que é prometida por Isaías, que é prometida por Ezequiel, que é prometida por Jeremias, que é prometida pelos profetas, e aqui ele está enfatizando a glória de Jerusalém. E ele cita aqui no verso 1, ó, Isaías 60, verso 1: levanta-te, resplandece, pois já vem a tua luz, e a glória do Senhor vai nascendo sobre ti.
As trevas cobrem a terra e a escuridão os povos, mas sobre ti vem o Senhor surgindo e a sua glória se vê sobre ti. As nações caminharão à tua luz e os reis ao resplendor que te nasceu. Olha que maravilhoso ele citando essa luz. Passa o verso 19. Verso 19 desse mesmo capítulo. Nunca mais te servirá o sol para a luz do dia, nem como resplendor a lua te iluminará, pois o Senhor será a tua luz perpétua e o teu Deus a tua glória. Nunca mais se porá o teu sol, nem a tua lua minguará. O Senhor será a tua luz perpétua e os teus dias de luta findarão. Então todo o povo será justo e para sempre herdará a terra. Eles serão renovos por mim plantados, obra das minhas mãos, para que eu seja glorificado. O menor será ser 1000 e o mínimo uma poderosa nação. Eu sou o Senhor e ao seu tempo farei isso. João capítulo 1. João capítulo 1. Diz assim, ó. No princípio era o verbo estava com Deus, o verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Nele estava a vida era a luz dos homens, a luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem sobre ela. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para testificar a respeito da luz, a fim de que todos crescem por meio dele. Ele não era luz, mas veio para testificar da luz. A luz verdadeira que ilumina todos os homens estava vindo ao mundo. Por isso que Yeshua diz lá que aqueles que não praticam a palavra, que vêm até eles não vêm para a luz, porque as suas obras são reprovadas por elas. Por isso que Rashi cita que essa luz criada por Hashem, lá no capítulo 1 de Gênesis, verso 3, é uma luz espiritual, a luz da palavra, a luz do teu Mashiach. Por isso que lá em Êxodo 27 diz que a luz tinha que estar sendo resplandecente continuamente. Irmãos, quem é o templo do Espírito? Quem é o templo do Espírito? Nós. Estudamos na semana passada para Terumá, quando Hashem fala assim: e me farão um mishkan, um tabernáculo, para que eu habite entre eles. Me farão um. Não tem conexão, o português não bate. Me faça um santuário para que eu habite entre eles. Deveria, me façam santuários para que eu habite entre vocês. Por que a Torá estava dizendo, me faça um santuário? Porque você é templo do Espírito, individualmente. E para que esse templo do Espírito possa andar de forma que ele possa ser recebido e possa subir, ele precisa ter a luz que resplandece nas trevas, a luz na qual a treva não pode prevalecer sobre ela, a luz da palavra, a luz do exemplo do nosso Mashiach, que veio trazer luz ao mundo. Aí eu faço uma pergunta: e dentro da nossa casa? E dentro da nossa família? Será que essa luz que vence as trevas, que interrompe, que faz com que as trevas não prevaleçam? Porque o que é luz? O que é trevas, irmãos? Trevas é a ausência de quê? De luz. Trevas é a ausência de luz. Quando você está na treva do pecado, quando você está na escuridão do pecado, você está com ausência de luz. É esse o sentido da palavra. Então aqui a Torá está querendo começar a te ensinar que você precisa manter essa luz continuamente acesa sobre ti, sobre a tua vida, na tenda do encontro, o Hel Moed. Isso possa estar sempre continuamente diante de Hashem. Essa luz é espiritual. Por isso que a Torá não usa a palavra este, porque não era fogo, era do sentido de or, criado lá em Gênesis capítulo 1, lamaor, a luz, continuamente. Acender as velas do candelabro, leia aqui comigo, ó. Acender as velas do candelabro simboliza mostrar o caminho, orientar, ajudar. O azeite puro era batido, amassando-se as azeitonas, extraindo as essências delas.
aos filhos de Israel foram ordenados por Deus a serem exemplos para os demais povos, ajudando-os a evoluir no caminho das leis divinas, dando o melhor de si, a sua essência, mesmo que para tanto tivesse que passar por opressões, serem amassados. Você é o azeite batido por Hashem, de maneira que você seja puro, de maneira que a luz criada por Hashem possa iluminar de forma contínua, e você possa estar na tenda do encontro. E aí que é a grande questão, irmãos. É esse o primeiro ensino da Torá para mim. Será que essa luz, ela está contínua na minha vida? Será que a luz da palavra está contínua no meu lar? Será que a luz dos ensinamentos de Yeshua verdadeiramente fazem com que as trevas não prevaleçam sobre as minhas atitudes, sobre o meu lar, sobre a minha casa, sobre o meu emprego, sobre a minha vida? Volta lá em Êxodo capítulo 27, verso 21. Êxodo 27, verso 21, de novo. Ordene aos filhos de Israel. Não, quero 21. Êxodo 27, 21. Na tenda do encontro, ao réu Moed, fora do véu que está diante do testemunho, Arão e seus filhos a porão em ordem, desde a tarde até amanhã perante o Senhor. Isso será estatuto perpétuo para os filhos de Israel pelas vossas gerações. Quem é que mantinha essa luz acesa continuamente? O sacerdote. Você e eu temos um sumo sacerdote, descrito lá em Hebreus, que diz que ele tem nos feito dignos diante do Pai. É através desse sumo sacerdote que nós temos a luz que nos preserva e nos faz subir diante de Hashem continuamente. Ele veio para que as justas exigências da Torá se cumprissem em nós. Por isso que eu falo que quando eu peco diante de Hashem, a minha oração fala: Senhor, veja o sangue que descansa em teu altar, em meu favor e em favor dessa humanidade, porque é através desse sangue que eu sou salvo mediante a graça. Não estou debaixo da lei. Estar debaixo da lei quer dizer que você não confia na Hesed de Hashem, mas você confia nos seus méritos. Era isso que Paulo fala sobre debaixo da lei. Nós vamos estudar isso hoje à tarde. Estar debaixo da lei quer dizer que você não confia na graça e misericórdia de Hashem, mas você confia no seu mérito. Isso é sair da graça. A graça é dom de Deus, não vem de vós, é o que diz. É dom de Deus. Você lembra de Daniel? Eu sempre cito o exemplo de Daniel. O anjo chega para Daniel e fala assim: Daniel, tu és um homem muito amado. Vim por causa das suas palavras, por causa das suas orações. Opa, muito amado, vim por causa das suas orações. Continue lendo o livro de Daniel. Quando lá em Daniel capítulo 9, depois que o anjo já avisa ele poderia falar: eu sou muito amado. Quer dizer que Deus não vê os meus pecados? Quer dizer que eu sou um homem perfeito? Daniel, quando ele vai orar no capítulo 9, Senhor, todas as vezes que eu lanço as minhas orações, eu não as lanço confiado em meus méritos, mas em tuas infinitas misericórdias. Senhor, nós pecamos, nós nos rebelamos, nós transgredimos. Ele insere a vida dele como transgressor, porque ele sabe o que mantém ele vivo não é o seu mérito, mas é a graça de Hashem. Essa luz está acesa sobre nós continuamente, porque nós temos um sumo sacerdote que tem zelado por nós, e o sangue dele descansa no altar de Hashem por mim e por você. Descansa sempre. Gênesis capítulo 2, volta lá, Gênesis 2 agora. E aqui eu vou entrar no contexto onde eu quero dar o sentido desse título: como preservar a sua família, a minha família. Gênesis capítulo 2 diz assim, verso 18: Disse o Senhor Deus: não é bom que o homem esteja só. Farei para ele uma ajudadora que lhe corresponda.
Havendo, pois, o Senhor Deus formado da terra todos os animais do campo e todas as aves do céu, trouxe-os ao homem para ver como lhe chamaria. E o nome que o homem deu a todo ser vivente, esse foi o seu nome. Assim o homem deu o nome a todos os animais domésticos, às aves dos céus, a todos os animais do campo, mas para o homem não se achava ajudadora que lhe correspondesse. Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre o homem, este adormeceu. Então tomou o Senhor Deus uma das costelas e fechou a carne em seu lugar. Então da costela que o Senhor Deus tomou o homem, formou a mulher e trouxe ao homem, e disse: esta é agora osso dos meus ossos, carne de minha carne, ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem a seu pai e sua mãe, se unir-se-á a sua mulher, e serão os dois uma só carne. Engraçado, olha o ponto importante, Roberto, da Torá. Deixará o homem seu pai e sua mãe. Quem foi a primeira criação de Hashem? Homem. Adão. Quem foi a primeira criação mulher? Eva. Eles tinham pai? Eles tinham mãe? Tinham? Não. Sim. Você respondeu certo, Jorge. É o Senhor não tem gênero, né? A gente tem mania de colocar o Senhor no gênero masculino, né? Mas é o Senhor, ok? Mas eles tinham pai e mãe. O que eu estou querendo te mostrar? No coração de Deus já havia a maior instituição estabelecida por Ele, que é a família. A família é a maior instituição estabelecida por Deus, maior do que o templo, maior do que a sinagoga, maior do que uma casa, maior do que qualquer coisa é a família, porque só existe sociedade por causa da família, só existe congregação por causa das famílias, só existe país por causa das famílias. É a maior instituição na qual Deus preserva, na qual Deus estabelece. Estava no coração de Deus a família quando Ele criou Adão e Eva. Deixará o varão, o seu pai e a sua mãe, uma família, e vai dar continuidade a outra família, gerações vão crescendo, o meu nome vai sendo exaltado, e assim vai ser feito a minha vontade, tanto na terra como é feito nos céus. Assim é a família, no coração de Hashem, no coração de Deus. E aí, irmãos, eu quero entrar com vocês acerca do divórcio. Eu quero ensinar um pouquinho para nós acerca do divórcio, para que você entenda a responsabilidade que é sobre esse tema. Para que você entenda a responsabilidade e o tamanho da importância que Hashem dá sobre esse assunto. Antes de entrar nesse tema, eu quero ler para vocês aqui uma um dado que eu tirei do IBGE. Vou ler para vocês. O dado do IBGE é assim, em 10 anos, esse último laudo saiu em 2014. Se entrar em 2018, se eu não me engano, o IBGE a cada 10 anos ele tem esse censo, né? Em 2014 foi o último que saiu. Em 10 anos, ou seja, de 2004 até 2014, a taxa de divórcios cresce em mais de 160% no nosso país. Isso é uma média do mundo, tá? O Brasil registrou 346 mil divórcios somente no ano de 2014. Em 2004, era uma média de 130 mil. Ele saiu de uma média de 130 mil para 141 mil em 2014. Ou seja, se entrar agora em 2018, isso deve estar superior. O dado está presente na pesquisa estatística do Registro Civil de 2014, divulgada, aí está a matéria falando na data que ela foi divulgada. A lei do divórcio chegou ao país em 26 de dezembro de 1977. Poucos anos depois, em 1984, foram contabilizados 30 mil divórcios. Em 1994, foram registrados 94 mil divórcios, representando um acréscimo de 200% em relação a 1984. Em 2004, 130 mil divórcios, aumento de 40%. Na comparação de 84 para 2014, o crescimento é quase de 1000%. Aí eles colocam aqui, na avaliação do IBGE, a elevação sucessiva ao longo dos anos do número de divórcios concedidos revela uma gradual mudança de comportamento da sociedade brasileira, que passou a aceitá-lo com maior naturalidade e
acessar o serviço da justiça de forma a formalizar as dissoluções dos casamentos. Se tornou natural na sociedade. Irmãos, quando você pega as maiorias das revistas evangélicas, cristãs, no nosso Brasil, o percentual é maior, para sua surpresa. É maior. É maior. É lógico que quando você tem um grupo menor, isso tende a acontecer, né? Mas é maior. Isso se tornou natural. As pessoas entram e saem do casamento como se fosse uma porteira de roça. Casamento é uma instituição estabelecida por Deus, e eu quero te mostrar o que ensina a Torá e o que ensina Yeshua HaMashiach. Nós não temos diálogos como os cônjuges, nós não temos diálogo na nossa família, e o casamento vai se perdendo, porque essa luz ensinada pela Torá precisa estar continuamente. Eu vou te mostrar que se Deus não estiver presente no nosso casamento, vai se dissolver. E aí eu faço a pergunta: qual é a nossa responsabilidade? Eu não sou daqueles que acham que a culpa da separação, é lógico que tem uma culpa de ambos, né? Mas às vezes a responsabilidade tende para um dos cônjuges. Mas eu quero te ensinar a lutar pelo teu casamento. A lutar pelo teu casamento, porque se virou uma naturalidade, virou uma coisa simples, virou um senso comum, onde a sociedade acha que casar é eu assumi uma aliança com Deus aqui, onde eu disse que na saúde, na doença, na pobreza, na riqueza, na morte, só até que a morte separa, igual o pastor Cláudio fala, né? Peraí que eu vou fazer a oração do divórcio. Deus leve esse homem aqui, porque ele disse que era até a morte separa, e um dos dois tem que morrer. Irmãos, nós entramos num conceito totalmente do senso comum, e a palavra diz que se nós tivermos amizade com o mundo, seremos inimigos de Deus. Deus ama você, Deus ama a tua esposa, Deus ama a tua família, preserve a ela, porque o ser humano tende a ir no lugar mais fácil. Sabe o que é o lugar mais fácil? É você não perdoar, é você terminar e começar de novo. Mas quando você vai ver lá no fim, você vai ver que você tomou o caminho pior, o caminho mais longo, porque os olhos humanos, nós somos pragmáticos, nós somos sofistas, nós somos daquele, não é sofista não, sofista no conceito filosófico, de ser pragmático, de ser tendencioso às coisas rápidas, quando as coisas de Deus, elas são mais demoradas, mais planejadas, mais lutadas, requerem mais trabalho, o caminho é mais estreito, ele não é largo. E aqui eu quero te dar o conceito de Yeshua HaMashiach acerca do casamento, tá? Acerca do divórcio. Vai lá em Mateus capítulo 19, eu aprendi isso aqui com o Rabino Marcelo, e eu quero compartilhar com vocês. Irmãos, isso aqui no período de Yeshua, quando você estuda o Talmud, deixa eu só, presta atenção aqui em mim, ó. Do período do 2º século antes de Yeshua até o 5º século depois dele, existiram diversas discussões rabínicas acerca dos ensinamentos da Torá. Essas discussões iniciaram a Mishnah, que depois vieram a Guemará. Entre a junção da Mishnah e a Guemará se forma o Talmud. O Talmud nada mais é do que discussões de vários rabinos acerca de vários temas, sobre bênçãos, sobre casamento, sobre divórcio, sobre as festividades bíblicas. Cada discussão dessas é chamada de tratado. Quando você estuda o Talmud tratado sobre o get, que é o divórcio, você vai ver como era discutido esse tema no período de Yeshua. Esse tema que é descrito no Talmud, ele é debatido por duas escolas, a escola de Shammai, do Rabino Shammai, e a escola de Hillel. Eram contemporâneos de Yeshua, poucas décadas antes de Yeshua. E a discussão era tão fervorosa, que a divergência de opiniões era gigantescas. Alguns dizem que era permitida a separação, outros não aceitavam. Outros aceitavam a separação até que se uma mulher salgasse demais a comida, o homem tinha direito de se separar. Ela era cheia de carregado de contexto um pouco machista, era cheia de carregado, isso eu não tenho como defender. Se o homem quisesse se separar, era um pouco mais prático e mais fácil do que a mulher, era um pouco mais fácil. Mas eu quero te ensinar aos olhos do nosso Mashiach, a quem nós servimos,
a quem nós cremos como aquele que é enviado de Hashem, como nosso cabeça. Eu quero te ensinar o que ele mostra acerca do divórcio. Tirando o conceito cristão, porque o conceito cristão também é bem lógico. Se adulterou, sim, se separa. Está totalmente fora do contexto. Quer ver? Vão imaginar aqui comigo. Francisco cometeu adultério com a Flávia. Eu cometi adultério. Segundo a Torá, e no período de Yeshua, acontecia as exigências e o estabelecimento da lei da Torá. O que acontecia se eu fosse pego em adultério? Eu era o quê? Morto. A Flávia precisava se divorciar de mim? Não, ela era viúva. Ia ser uma viúva. Porque a condenação do adultério era o quê? A morte. Para que eu vou querer o divórcio? Deixa ele lá. Vai morrer. Então não fazia sentido a separação para o pecado do adultério. É o que dentro do contexto cristão se prevalece. Adulterou, se separa. Não, irmãos, não caia nessa historinha. Lute pelo teu casamento. Preserve, é lógico, irmãos, que existem situações para situações. Eu acho lindo quando uma mulher vem aqui e fala: não, eu vou lutar pelo meu marido, eu vou lutar pela minha família. Quando vem um homem aqui e fala: não, eu vou lutar pela minha mulher, eu vou orar, eu vou me dedicar, eu vou jejuar, eu vou clamar, eu vou colocar essa luz que deveria estar na frente da tenda, na qual eu não coloquei, e vou colocar sempre, para preservar. Esse é o caminho do perdão, onde Yeshua nos ensina. Onde Yeshua nos ensina. E aqui, Mateus capítulo 19, vai lá comigo. Mateus 19. Diz assim, tendo concluído essas palavras, Jesus saiu da Galiléia e foi para o território da Judéia, além do Jordão. Seguiram-no grandes multidões e ele as curou ali. Então se aproximaram os fariseus para testá-lo e perguntaram: é permitido ao homem divorciar-se de sua mulher por qualquer motivo? Olha a discussão comum, né? Por qualquer motivo? A escola de Shammai acreditava que sim, a escola de Hillel não, tinha alguns motivos. Eles estavam questionando Yeshua: é isso, por qualquer motivo? Respondeu-lhe ele: não leste no princípio em Bereshit, o Criador fez o homem e a mulher, e disse: portanto deixará o homem o pai e a sua mãe, se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus uniu não se separe o homem. Perguntaram então: por que mandou Moisés dar-lhe carta de divórcio e mandá-la embora? Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu mandar embora as vossas mulheres, mas no princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que se divorciar da sua mulher, não sendo por imoralidade sexual, e casar com outra, comete adultério, e o que casar com a divorciada também comete adultério. Aqui no seu contexto, a maioria da Bíblia de vocês, quando lê esse termo imoralidade sexual, está traduzido para você como? Adultério. Eu vou te mostrar à luz da Torá o que quer dizer esse termo. Olha aqui comigo, olha aqui Mateus, eu vou olhar que esse termo aqui, que as nossas traduções traduz como adultério, o nome dessa palavra em grego é porneia. Daí vem a palavra pornografia. Porque porneia significa imoralidade sexual, não é adultério. Aqui diz assim, eu porém vos digo que qualquer que repudiar a sua mulher, a não ser por causa da prostituição, porneia, faz que ela cometa adultério, e qualquer que casar com a repudiada comete adultério, moicheia. Aqui sim é a palavra grega para adultério, mas aqui é porneia. O que Yeshua está citando? Quando ele fala que não é lícito ao homem repudiar dar o divórcio à sua mulher, eles falam assim: mas Moisés vos deu a carta de divórcio. Aí ele fala assim, pela imoralidade sexual. O que quer dizer a Torá? Vai lá comigo em Deuteronômio 24. Deuteronômio 24. Olha aqui, verso 1. Verso 1, vamos ler aqui comigo, para você não ler sua Bíblia, porque ela é um pouco tendenciosa. Não é tendenciosa no sentido
intencional, né? Mas é porque as nossas traduções não conseguiram traduzir isso a fundo. Diz assim, ó, Deuteronômio capítulo 24, acompanha aqui comigo, aqui no slide, ó, diz assim, ó, quando tomar o homem uma mulher e casar com ela, e acontecer, se não encontrar graça aos olhos dele, porque encontrou nela nudez, então escreverá para ela o documento de repúdio, get, em aramaico, né? E entregará na mão dela e a deixará ir da casa. Essa palavra nudez aqui em branco, que é o mesmo sentido que Yeshua cita lá em Mateus capítulo 19, é a palavra hebraica evar. Evar significa nudez pública, vergonha, lascívia, prostituição ou fornicação. O que está acontecendo aqui na Torá? Para que Moisés ensinasse aos filhos de Israel que eles teriam o direito a dar carta de guete. Era quando uma mulher prometida a um homem, ela dissesse que ela era virgem, era pura sexualmente, que ao encontrar, ao casar-se, ele percebesse que ela não era mais pura, ela tinha cometido uma nudez pública, uma vergonha, uma lascívia, ele tinha direito à separação, neste caso, por causa da mentira dela, porque ele não foi verdadeiro no matrimônio com ele. Então, antes do noivado, no noivado, ela prometeu a virgindade. No momento do casamento, esse homem, ele não encontra a virgindade nela e ela não foi verdadeira com ele. Aqui é o único ponto que a Torá aceita e dá a carta de divórcio. E Yeshua anulou esse mandamento? Não! É a única. Yeshua em diversas vezes, você não vai encontrar ele anulando nenhum mandamento da Torá, mas ele vai te ensinar além. Porque quando ele fala que Moisés deu essa carta de divórcio, ele fala que Deus por causa de quê? Da dureza do coração. Quando você quer divorciar, saiba que você está indo contra o princípio de Hashem, porque Deus odeia o divórcio e por causa da dureza do nosso coração. Mas aqui ele estava citando que por causa da mentira da mulher, porque ela dizia que estava pura e não estava pura, era lícito ao homem, ao descobrir isso, ele anular o seu casamento. Anular seu casamento. Então, em nenhum momento existe permissão de Yeshua a separação. Irmãos, isso é tão sério quando você estuda a fundo a palavra, que em Mateus é o único texto, nos 4 evangelhos fala sobre o divórcio, mas em Mateus é o único texto que o evangelho cita esse texto de Deuteronômio. Em Marcos não cita, em Lucas não cita, ele fala que não existe chance nenhuma. Quer ver? Vai em Marcos comigo, para você ver. Marcos, capítulo 10. Marcos 10 diz assim, ó: Levantando-se Yeshua, foi dali para o território da Judeia, além do Jordão. De novo as multidões se reuniram e ele tornou a ensiná-las, conforme era o seu costume. Aproximando alguns fariseus, perguntaram-lhe, tentando: é lícito ao marido repudiar sua mulher? Respondeu: quem vos ordenou a Moisés? Eles disseram: Moisés permitiu escrever carta de divórcio e repudiar. E Yeshua respondeu: por causa da dureza do vosso coração, ele vos deixou escrito esse mandamento. Desde o princípio da criação, porém, Deus os fez macho e fêmea. Por isso deixará o homem o seu pai e sua mãe, e se unirá sua mulher, e serão os dois uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não se separe o homem. Ele faz a pergunta: o que diz Moisés? Moisés aceita. Ele nem cita, Yeshua aqui, o Marcos aqui nem cita a fala de Yeshua sobre Deuteronômio capítulo 24, porque para Yeshua era melhor você lutar e perdoar e trabalhar pelo teu casamento do que o divórcio. Irmãos, eu faço uma pergunta a vocês: quantos de nós temos dialogado com as nossas esposas? Temos dialogado com nossos esposos? Porque a gente precisa ter esse princípio. A gente precisa entender que Deus uniu a nós e nós precisamos trabalhar por esse casamento, precisamos zelar por ele. Nós precisamos sentar e falar assim: meu amor, o que você quer que eu melhore? A mulher fazer a mesma coisa, o homem fazer a mesma coisa. Não é também a mulher chegar e falar: quero que você mude de tudo.
Não comece assim, comece uma conversa amigável, uma conversa respeitável, de maneira que o marido e a mulher possam progredir continuamente. Meu amor, eu quero que a gente melhore nesse ponto. Precisa haver o diálogo. Não aceite o divórcio na tua vida. Não aceite a separação, seus filhos sentirão, sua família sentirá, e você deixará de ter aquilo que é a maior prioridade de Hashem, que é a família. Não ache que esse caminho é o mais fácil, porque não é. Nós não conseguimos enxergar o mundo lá na frente, mas lá na frente nós veremos as consequências disso. A consequência dos nossos atos não são agora. Eu fico feliz quando eu vejo homens lutando pelo seu casamento. Às vezes não é possível, mas lutou, trabalhou, orou, jejuou. Não foi possível. Quando dois não querem, um não briga, né? Às vezes não, quando um não quer, dois não brigam. Não sei se isso quando um não quer, dois não brigam. É verdade, o outro não quer ter razão, ele quer ter paz. Não quer entrar em discussão. Mas às vezes não depende de você. E aqui eu quero te mostrar esse sentido, ó. Passar aqui. Eu não vou ali, ó, ler o texto que eu coloquei ali sobre Deuteronômio 24, mas eu vou pular porque senão eu vou demorar um pouquinho mais. O Roberto nos ensinou isso aqui, eu quero compartilhar com vocês de novo, ó. Em Marcos capítulo 10, verso 1 a 9, diz assim, ó: por isso deixará o homem seu pai e a sua mãe, unir-se à sua mulher, serão os dois uma só carne. E assim já não serão mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. O que Deus ajuntou, não separe o homem. Vamos entender isso à luz da palavra? Olha ali, ó, quando você olha a palavra em hebraico homem, o nome dela é Ish. É o que está lá em Bereshit. Ish. Bará, Ish. Elohim criou o homem. Ele formou o homem. Quando você olha o termo mulher em hebraico, é Ishá. Ishá, perceba aqui, ó. Ish, homem, Ishá, mulher. Perceba que na palavra Ish, presta atenção comigo aqui, você vai aprender um pouquinho de hebraico, ó. Essa letra, o nome dela é Aleph. A segunda letra composta no nome do homem é Yud. A terceira é Shin. No nome da mulher também eu tenho a letra Aleph, eu também tenho a letra Shin, mas eu tenho a letra Rei. Duas letras aqui, elas não estão nos dois nomes, só estão em um. No caso do homem está a letra Yud, e no caso da mulher está a letra Rei. Vou mostrar aqui melhor para você, ó. Olha lá, ó, tá vendo? Botei em amarelo. No caso do homem, a palavra Ish tem a letra Yud, que a mulher não tem. E no caso do termo mulher, tem a palavra rei, que o homem não tem. Quando eu separo essas palavras, perceba que o homem tem o Aleph e a mulher tem o Aleph. Quando a mulher tem o Shin, o homem tem o Shin. Eles estão unidos pelo nome. A única letra, as únicas duas letras que não está composta nos dois nomes, é um termo, é uma inicial do nome de Hashem. Vou te mostrar aqui, ó. Meu Deus, esse negócio aqui não passa. Olha lá, ó, mostrei Yud no homem. Olha lá, agora a letra do Yud eu trouxe aqui para baixo, e a letra do rei eu trouxe aqui para baixo. Significa, são as iniciais do tetagrama. Está vendo aqui o tetagrama? Adonai. Aqui, ó. Yud, rei. Yud, rei. Essa palavra junta aqui nos Salmos é o nome mais encontrado de Hashem no livro dos Salmos. Quando você fala aleluia, quer ver? Só para você entender melhor. Quando você fala aleluia em hebraico, você está dizendo duas palavras. Você está dizendo a palavra halelu, que quer dizer louvai, e logo no final você está falando a palavra Yah, que quer dizer eterno. Ó. Maravilha. Aqui, ó. Aleluia, louvai ao eterno. Iá, Yud, rei, o significado em português literário é eterno. Então vamos voltar lá para que você entenda. Você possui duas letras que unem o homem e a mulher. A única letra que o homem possui e que a mulher não possui,
e que a mulher possui e o homem não possui, quando eu separo essas letras, está o nome de Hashem. O nome de Hashem. Você sabe o que quer dizer essas duas palavras juntas aqui? Quando você tira o nome de Hashem? Fale para mim. Esh. Esh eu te ensinei que é fogo. Quando você tira Hashem do seu relacionamento, o seu casamento se torna fogo consumidor. Por isso, irmãos, que eu coloquei aqui para vocês, que nós precisamos ter a luz do candelabro da menorá constantemente sobre nós. Aí eu faço a pergunta: cadê a luz da palavra no teu casamento? Cadê a luz da palavra no teu coração? Cadê a luz da palavra na tua vida? Pelo amor de Deus, eu não estou falando do teu caso. Eu estou falando a luz da palavra. Francisco, então se eu me separei, Deus é poderoso para restaurar? Sim, mas saia dessa compreensão que casamento é igual porteira de roça, que eu entro de um e saio de outro. Não deixe, se você não se separou, trabalhe para lutar pelo teu casamento. Trabalhe para lutar pelo teu casamento. Sente com a sua mulher, sente com a sua esposa e comece a orar. Traga Deus para a tua vida. Traga a luz que ilumina o mundo e faz com que as trevas não prevaleçam. É assim que o nosso casamento há de ser preservado. É assim que a nossa família há de ser preservada. É assim que os nossos filhos verão o nosso exemplo. Mas nós queremos tirar Hashem das nossas vidas, do nosso casamento. Não tem diálogo. O marido não ora de manhã e abençoa a esposa, não ora no final da noite, não abençoa os filhos, só pensa em trabalho, em ganhar dinheiro, só pensa em ver televisão, não trabalha para aquilo que é espiritual. Buscai primeiro as coisas dos céus, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Precisamos buscar Hashem em nossa vida, porque a palavra lá em Filipenses diz que se nós não tivermos comunhão com o Pai, não teremos comunhão com os outros. Francisco, eu conheço um monte de casamentos de pessoas que não servem a Deus e têm um casamento maravilhoso. Glória a Hashem. Hashem é o mesmo que dá a chuva sobre justos e injustos. Mas tome a referência da palavra de Deus. Você e eu assumimos o compromisso na frente de Hashem, que nós teríamos a nossa esposa até que a morte nos separe. Você teria o seu esposo até que a morte separe. Está faltando diálogo. A mulher conversa mais com outro homem do que com o marido conversa mais com outra mulher do que com a esposa. O que você acha que vai acontecer? Mesmo que não aconteça fidelidade, pelo menos a relação com o teu marido há de morrer. Irmãos, vamos preservar aquilo que Deus tem no coração, a sua maior instituição, que é a família. Sente com a sua esposa. Aqui, essa congregação está de porta aberta para ajudá-los. Eu preciso de vocês nos meus problemas com a Flávia. Eu tenho pessoas de confiança que eu compartilho. Nós não estamos aqui para botar o dedo na cara de vocês. As pessoas que passaram por esse problema sabem disso. Ninguém vai ouvir a sua história aqui e vai sair contando para ninguém. Nem minha esposa sabe das coisas que vocês compartilham comigo. Nós estamos aqui para ajudar, mas tire da tua mente a separação. Não vem do coração de Deus, vem por causa da dureza do meu e do seu coração. Então, se você quer servir a Hashem, trabalhe, ore pelo teu casamento, jejue por ele, leia a palavra, interceda, abençoe os teus filhos, dialogue com a sua esposa. Família, escuta, não existe duas famílias, existe uma. Grande problema, vocês já viram o problema que tem quando você estuda? Desculpa eu estar tomando tempo, mas esse tema é importante demais para nós. Jovens e adolescentes, quando vocês forem procurar esposos e esposas para vocês, procure pessoas que pensam da mesma forma que vocês. Isso não é você segregar as pessoas, mas se você quer ter o bem, quando o Hashem fale para não casar com mulher estrangeira, o povo de Israel, ele não estava sendo preconceituoso, ele estava preocupado com o zelo familiar. Leia Deuteronômio 21, que você vai entender essa lei de forma melhor. Se você quer buscar um marido, não vai para a balada, não vai para o mundo que você vai encontrar problema, mas vai para dentro de uma igreja, não precisa ser aqui tem muito homem feio. Feio esteticamente, mas espiritualmente maravilhosos. Se você assim se apaixonar por ele, pois bem, é melhor a beleza interior do que a beleza exterior.
Enganosa é a graça e passageira a formosura, mas a mulher que teme o Senhor, essa será louvada. As mulheres são mais bonitas aqui da congregação, até porque se eu falar o contrário eu vou apanhar. Mas irmãos, é a realidade. Quer encontrar um servo de Deus? Eu te garanto que na balada não é o lugar. Adolescentes, prestem atenção com quem vocês querem ter algum relacionamento, mesmo que seja um namoradinho de adolescência. Pais, prestem atenção sim, vocês têm todo o direito de falar para os seus filhos, para as suas filhas: este não é o marido para você, essa não é a namorada para você, essa não é a tua esposa. E você tem o direito de falar isso. Para terminar, você quer falar no microfone? Falei. Observando ali o que Francisco está mostrando, quando o texto fala: deixará o varão seu pai e sua mãe, unir-se-á a sua mulher. Então aquelas duas letras que formam a palavra do eterno, quando o homem se une à mulher, forma-se o eterno, serão ambos uma só carne. Não é mesmo? Irmãos, nós temos um chamado para ser unido ao nosso Deus, ao nosso Mashiach. Pai, que Ele seja um, como eu sou unido a Ti. Nós somos uma só carne. O nosso casamento, homem e mulher, é eterno, quando o Hashem está no meio. Então, por favor, deixando as coisas que para trás ficaram, e eu já estou falando de um casamento, deixa as coisas ruins para trás e fala assim: meu esposo que Deus me deu, minha esposa que Deus me deu, vamos melhorar o nosso casamento a partir de hoje? Vamos orar juntos, vamos interceder juntos um pelo outro, vamos abençoar os nossos filhos. Eu vejo que pessoas que se separaram e casaram de novo, quantos problemas passam depois? A família do seu marido é tua família, a família da sua esposa é tua família. Não existe duas famílias, existe uma, Jorge. Existe uma família. Se não tiver essa compreensão, vocês não vão caminhar. Se nós não tivermos esse entendimento, nós vamos cair no mesmo erro de separação. Eu não quero ver separação nessa congregação. Se a principal instituição está indo embora, o que vai acontecer conosco? Fala, Jorge. O que quer dizer dureza do coração? Rebeldia, não quer obedecer a palavra de Hashem. Porque a palavra de Hashem te ensina a perdoar. O Jorge está perguntando: o que quer dizer dureza do coração? Rebeldia. A palavra de Hashem te ensina a perdoar. Te traiu, te ensina a perdoar. Você sabia que mesmo no período de Yeshua, mesmo no período de Moisés, se um homem cometesse adultério, ele fosse até o sacerdote e confessasse o seu pecado sem ninguém descobrir, ele era perdoado, e o sacerdote guardava aquilo como segredo? Se ele tivesse prejudicado alguém financeiramente, ele ia até lá e contava. Nós tivemos casos aqui dentro da congregação que aconteceu isso, e o homem e a mulher se inclinaram e falaram: eu quero abençoar e lutar pela minha família. Faça isso. Você está demonstrando que você é uma serva e um servo de Hashem. Então lute pelo teu lar, porque verdadeiramente, se nós queremos uma sociedade sarada, precisa começar nos nossos lares. Vamos colocar Deus nos nossos lares, irmãos. E eu tenho certeza que o nosso relacionamento será eterno. Que o Eterno nos abençoe. Desculpa o tempo que eu tomei de vocês.